ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ruim, ai, ai, que é isso? Não sei o quê. E ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Alô, alô, ouvintes do Rum Ai Ai. Vocês estavam com saudade do podcast 100% tocantinense? Depois de uma pausa na produção do programa, claro, em busca de melhorias, recursos, subsídios e tempo, né? Nós estamos de volta com a segunda temporada. Para quem está chegando aqui por agora, eu recomendo que você escute a nossa primeira temporada, que está disponível lá no Spotify. A gente tem 6 episódios, que foi o que a gente fez assim no início, para entender o que a gente queria com esse projeto. Eu sou Jaqueline Moraes, sou jornalista, radialista, geminiana, social media, DJ, produtora cultural, assessora de imprensa, meio descompensada e acho que tá bom. Eu toco esse projeto junto com o jornalista Felipe Ramos, que vai se apresentar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês ouvintes do Rum Ai Ai, para quem tá chegando agora ou para quem já nos ouvia na nossa primeira temporada. Como a Jaque disse, eu sou o Felipe Ramos, sou jornalista, podcaster, produtor cultural, DJ. A gente tá aí tentando fazer de tudo um pouco e às vezes a gente se embola, mas a gente tá aqui de novo para mais uma temporada do Rum Ai Ai Podcast. E, gente, o Rum Ai Ai Podcast foi contemplado pelo edital estadual da Lei Aldir Blanc, elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a ADETUC, aqui do Tocantins. Serão 10 episódios que abordam diversos eixos da cultura tocantinense. E você sabe onde encontrar a gente, né? Nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, @RumAiAiPodcast, Rum Ai Ai Podcast no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Para você que ainda ouve podcasts pelo YouTube, prefere, não tem Spotify, não tem Deezer, não tem Apple Podcasts, nós também disponibilizamos os episódios no nosso YouTube e você vai encontrar Rum Ai Ai Podcast. É só digitar lá no YouTube. E também você pode acompanhar a gente lá nas nossas contas pessoais. No Twitter e no Instagram eu sou @Jaquei, Jaquei. E o meu é @BotoFéNesseSom. Tudo junto, BotoFéNesseSom, tanto no Twitter como no Instagram. E vamos de informes. Nesse primeiro episódio a gente vai conversar sobre a culinária tocantinense. O Rum Ai Ai Podcast se propôs a fazer um resgate de vários aspectos da nossa cultura, como eu já disse anteriormente. E nesse episódio especificamente, a gente vai falar sobre as nossas referências, as nossas tradições, as nossas comunidades tradicionais também. E vai entender um pouco do que elabora a gastronomia do Tocantins. Primeiro a gente conversa com a chefe Ruth Almeida. A chefe Ruth Almeida, que é uma das referências aqui do Tocantins, uma referência nacional, uma mulher aqui do Tocantins que é referência nacional em culinária. E depois a gente conversa com a Érica Patrícia, ela que é estudante de nutrição e fez um trabalho, o TCC dela é sobre a culinária, a influência da cozinha africana na culinária tocantinense. Então tá aí 2 conversas super interessantes que para vocês sacarem as nossas influências. O que faz a culinária tocantinense? De onde nasceu? Quais são as origens do que a gente come hoje? E já que a gente falou que a nossa próxima entrevistada, que a gente vai soltar a entrevista completa que a gente fez com a chefe Ruth Almeida, eu vou ler um pouquinho aqui de quem que ela é, viu? Porque a história dela é muito bacana. Gente, a Ruth Almeida, ela é chefe de cozinha, consultora, pesquisadora da culinária afro-indígena. E, gente, a Ruth já foi quebradeira de coco, doméstica, merendeira em escolas públicas e também foi cozinheira de hotéis. E em 2016, ela participou do reality show Cozinheiros em Ação, lá do GNT, e garantiu a 3ª colocação. Ela também já esteve aí por vários lugares do país, já participou de diversos festivais, de programas de televisão. E em 2017 ela abriu um restaurante aqui no Tocantins, rompendo todas as barreiras e empreendendo. E vou deixar de falar mais pra gente ver aí a nossa entrevista com a chefe Ruth Almeida. Solta aí, Felipe. Augusto Santos.
A nossa conversa agora é com a chefe de cozinha Ruth Almeida. Ela é palestrante, consultora e proprietária do Raízes Gastronômicas. Também é pesquisadora da cultura gastronômica afro-indígena. Ruth, é um prazer te receber aqui no Runhaiai. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Ruth, a culinária tocantinense, né, ela é influenciada por muitas culturas, entre elas a cultura indígena, portuguesa, paulista, mineira e também a cultura negra. E também tem muito, assim, aquelas referências do Goiás, né, porque o Tocantins também se formou dentro dessa cultura goiana. Você é aqui do Tocantins? De onde você é? Como você se tornou nessa referência aqui no estado? Eu sou maranhense. Né, sou do estado do Maranhão, de Porto Franco, e moro em Palmas, tem 29 anos, eu moro em Palmas, Tocantins, e fui criada ali na divisa de Tocantins com Maranhão, na cidade de Aguiar Montes. E as influências vêm da família, né, meu pai e minha mãe. Ruth, vamos ser bem específicos agora, é uma pergunta bem objetiva. O que é comida típica do Tocantins para você? Olha, a típica do Tocantins é o chambari, como todo mundo conhece, né? Buchada, Maria Isabel, arroz misturado, que na nossa região fala muito, que outros é baião de dois, e peixe, né? Que são os pratos mais típicos do Tocantins, são esses. De onde que vem essas influências? Por que chegou, a partir das suas pesquisas, por que a nossa culinária é essa? Na verdade, porque o Tocantins, ele é banhado, né, dos seus povos tradicionais, tanto a região sudeste quanto a região norte do Tocantins. A sudeste é onde tem mais comunidades quilombolas, e tem cidades muito históricas, com todas as tradições dos povos quilombolas, né? E aí você já desce um pouco para o norte do Tocantins, já é as etnias, os povos tradicionais indígenas, e na verdade são os indígenas, a origem do Brasil, da gastronomia brasileira, são os povos tradicionais indígenas. Então, eu falo sempre que o Tocantins ele tem essas duas influências muito fortes, e que a gente tem que trabalhar e valorizar a cultura tradicional desses povos. E, Ruth, o que o Cerrado, né, o Cerrado Tocantinense, tem a acrescentar na nossa culinária? Muita coisa, muita coisa. Principalmente os frutos do Cerrado, né, que são muito, muito ricos, e quando você sai para fora do estado do Tocantins, você vê o que as pessoas querem conhecer e saber dos frutos do Cerrado, como se usa esses frutos, para que eles servem. Então, uma parte da pesquisa, do trabalho que eu faço, é justamente essa, de pegar esses frutos do Cerrado, que são usados muito de maneiras tradicionais, principalmente buriti, pequi, que às vezes eles não são usados de outras maneiras, né, dentro da gastronomia, como pratos salgados e doces, e a gente tá trazendo maneiras e formas de se usar os frutos do Cerrado dentro da culinária do Tocantins, principalmente os pontos turísticos, né, que são os mais visitados e que as pessoas mais falam sobre os pratos tradicionais, que é jalapão, assim como a gente tem desenvolvido junto com as comunidades farofa de buriti, né? A farofinha de buriti com buriti seco, molho salgado de buriti com carne vermelha, cocada de buriti, o buriti com coco, usar o óleo do buriti dentro da muqueca, no lugar do colorau ou do azeite de dendê, para quem gosta. Então, de várias formas,
o buriti pode estar dentro da gastronomia, dentro do Tocantins, assim como o pequi, pudim, farofa, suco. Então, várias receitas com ingredientes do Cerrado que, da maneira que os nossos pais nos ensinaram, que era o pequi com arroz, ou o pequi com frango, entendeu? Então, dá para se usar, dá para se temperar com óleo do pequi, fazer uma galinha com óleo do pequi, cozinhar um arroz, fazer uma galinhada com óleo do pequi. Então, a castanha do pequi também. Então, dá para se fazer muita coisa com que o Cerrado nos oferece. Você acha que o potencial do Cerrado na nossa culinária é subaproveitado? Dá para aproveitar muito mais? Com certeza. Porque, assim, como eu falei, a falta, às vezes, de informação que a gente tem é muito pouca de se usar os frutos do Cerrado de uma outra maneira, a não ser a sembereba do buriti, ou o doce do buriti, aquele que vem ali, tipo uma rapadura, né? Dá para se fazer coisas imagináveis, vamos dizer assim, com os frutos do Cerrado, cagaita, mangaba, e todas as minhas viagens para fora do Tocantins, eu levo o Cerrado como uma das maiores virtudes na gastronomia do Tocantins, e variado sabores e de formas diferentes para a gente acrescentar nessa gastronomia. São os frutos do Cerrado, pão de buriti, tudo isso dá para se usar e ter uma gastronomia forte, né? Assim como a do Pará, aqui mesmo que a da Bahia, né? Usando os frutos. Então, a gente tem como fazer isso, começando de agora, começar a trabalhar essas raízes gastronômicas do Tocantins, trabalhar com a cultura gastronômica do nosso estado, explorando, sim, o Cerrado. E isso também é um processo que vai além da culinária, né, Ruth? É um processo criativo, é um processo de desconstrução do que a gente conhece da culinária tradicional. Você também desenvolve um trabalho junto às comunidades quilombolas, né? Assim, como que é esse trabalho? Você foi numa experiência para dentro mesmo da comunidade, para poder levar suas referências e compartilhar? Como que é esse momento, essa troca? Essa primeira troca que eu fiz com as comunidades, eu queria ver como as comunidades desenvolviam os seus trabalhos dentro, né, ali as comunidades quilombolas, as mulheres que têm restaurante, como que elas desenvolviam a culinária tradicional, ou o que elas faziam ali dentro da comunidade, como que elas usavam os ingredientes, a história das suas famílias, dos seus povos, como que elas usavam tudo isso dentro da gastronomia. E aí eu fui vendo que muito pouca as influências da culinária tradicional de suas famílias, a história do seu povo, entendeu? Então eu fui começando a mostrar para elas que cozinhar não é só fazer essa comida e vender, mas sim o principal de tudo é a história daquelas comunidades, a história da sua família, quem é você, porque tudo isso se constrói dentro da gastronomia quando você vai trabalhar a identidade local de um lugar, de um local, a identidade gastronômica daquele local é a história. É a história da sua família, a história de quem chegou ali primeiro, o que se fazia, como se plantava, como colhia. Então, eu comecei a perceber que essa história não era valorizada pela própria comunidade. E aí eu fui mostrando para elas que a importância da história, da cultura, para que isso não se perca, não morra, não vá junto com influências de outros estados, de outras pessoas, o que tem que permanecer ali dentro é a história. O que você acha que deve ser feito para a gente atenuar os efeitos do
peso da indústria alimentícia, né, que tem toda a mídia por trás, que isso também causa um apagamento da nossa cultura, peso também do agronegócio, dessa grande indústria que acaba sufocando as nossas tradições? Eu sempre trabalhei com pequeno produtor, então eu falo que, principalmente para os donos de negócio, essa valorização do pequeno produtor, ela é muito importante para que ele tenha também esse entusiasmo de estar plantando, de estar colhendo, de ter alguém que valorize esse trabalho que esse produtor, esse pequeno faz, porque se ele não tem quem compre o produto dele, quem valoriza o trabalho dele, ele vai deixar de plantar. Então, o que se vê muito é essa industrialização dos produtos, principalmente dentro das comunidades, que eu cheguei em lugares no Jalapão que tinha arroz com alcaparras, feijão ou macarrão com shoyu sendo o carro-chefe do restaurante, batata frita, o carro-chefe do restaurante poderia ser mandioca frita, entendeu? Podendo ser banana frita, porque é o que eles plantam. Então, a influência que as agências, que outras pessoas levam lá para dentro é o que pode ir acabando com essa coisa da cultura dos povos. Como vai permanecer isso? Trazendo de volta também esse pequeno produtor para dentro das comunidades, incentivando ele a plantar, incentivando os donos de restaurante a comprar esse produto desse pequeno produtor e ali continuar aquela história. Lógico que às vezes não dá para se plantar 100% ou se ter 100% desse produto plantado ali dentro, mas o que puder ser plantado e colhido junto com essa comunidade, mantendo as tradições, isso pode permanecer, né, como um lado muito positivo dentro das comunidades, tanto indígenas como quilombolas, os ribeirinhos. Então, ter quem compre de quem planta é a parte mais importante. E isso forma também, isso incentiva, né, a própria economia da comunidade, porque assim, é um ciclo de subsistência. Se eu oferto o alimento, né, eu vendo o alimento, mas o produtor está dentro da minha comunidade também, é uma forma de você alimentar economicamente essa comunidade, né? E Ruth, o Tocantins, assim, tem uma bacia hidrográfica imensa, né? A gente é banhado pelos rios Araguaia, Tocantins, então, assim, tem muita referência ribeirinha. Então, o peixe acaba se tornando um dos grandes destaques da nossa culinária. Eu sei que você costuma usar muito a folha de bananeira, né? Como que é essa história, assim, do peixe na folha de bananeira, que também é uma marca da culinária tocantinense? São coisas que eu falo sempre, referência, né, lá de trás da minha mãe, do meu pai, da nossa família, que era o que tinha. Eu fico feliz muito de ficar imaginando como que eles sabiam que envolvendo o peixe naquela palha de bananeira ia dar aquele sabor, ia preservar toda a suculência daquele peixe assando ali dentro daquela palha. E isso minha mãe passou para mim, olha, e minha mãe não gostava dessas coisas industrializadas, né? Papel alumínio, essas coisas, não. E é muita influência, aí já vem as influências, tanto indígena quanto quilombola, né? Porque os negros também, eles usam muito a palha de banana para fazer vários pratos dentro da gastronomia, da gastronomia baiana, dessa gastronomia afro, se usa muita palha de banana, e tanto dos indígenas também. Qual é o meu trabalho? Meu trabalho é unir as duas culturas, pegar técnicas, ingredientes e mostrar uma gastronomia sem preconceitos, entendeu? E assim, respondendo essa outra parte dos peixes, acho que 80% dos meus pratos são peixe. Eu trabalho muito com peixe e essa é uma parte também que é importante,
Por quê? Porque quando se deixa de usar tanta carne vermelha, a gente deixa de ter mais boi morto, de ter mais pastos, de ter mais essas coisas que podem trazer também para o meio ambiente, principalmente para os destinos turísticos, essa coisa de estar com agronegócio. Então, essa bacia, nossa, é muito rica, né? Tem muito peixe. Então, é de onde eu vim, desse ribeirinho, desse homem pescador que valorizava muito essa coisa da natureza, de buscar no rio, de pescar. Hoje mesmo eu estava falando aqui com o meu marido que eu, aos 10, 11 anos, a gente ia pescar para vender peixe na rua, entendeu? Então, era uma fonte, eu nessa idade, era uma fonte de subsistência, onde eu pegava meu peixinho, eu vendia, eu comprava alguma coisa para mim. Então, o Tocantins é um estado muito abençoado, porque é muito rico em água, né, em rios, o Cerrado, aí depois já temos também um pouco da Amazônia, né, da Mata Amazônica. Então, é um estado que tem muito a ganhar com a gastronomia local, valorizando tanto o ribeirinho quanto o cerrado, a mata. Então, as nossas influências são as mais belas possíveis para um estado que é tão novo igual o estado do Tocantins, e já está se preocupando em trabalhar a sua identidade gastronômica, de valorizar os seus povos tradicionais. Então, eu falo sempre que o Tocantins está na frente de todos os outros estados do Brasil, porque com 33 anos já pensa nisso e já corre atrás disso. Ruth, para finalizar, o Xambari é nosso? O Xambari é nosso. O Xambari é um prato que veio, né? Na verdade, tem as influências de outros estados, mas o Tocantins se apropriou com toda a sua... me esqueci agora o que eu ia falar. Mas o Tocantins se apropriou disso com propriedade, né? Lógico, que era um dos pratos mais vendidos de quando começou, de quando foi fundada aqui a nossa capital. Então, em todos os lugares que se chegava para comer, tinha um Xambari, e o Xambari é nosso. Então, a gente tem que bater no peito e falar que o Xambari é do Tocantins. O Xambari é tão nosso, né, que tem uma lei estadual, que é a Lei 3253 de julho de 2017, uma lei de autoria da deputada Luana Ribeiro, que ela reconhece a importância dos pratos típicos aqui do estado, que torna a buchada, o xambari, a paçoca de carne seca, como símbolos de expressão cultural e gastronômica aqui do nosso estado. Então, eu acho que com uma lei que declara patrimônio cultural e gastronômico, eu acho que a gente pode dizer que o xambari é nosso, sim. Então, quem é doido de tomar esse patrimônio das mãos do Tocantins? E eu vou fazer ele lá em Brasília esses dias agora. Olha, já tá levando... Dentro do Congresso Nacional, mostrar que o xambari é do Tocantins. Já vai levar, né, um pouco mais da nossa cultura para fora. E eu acho que isso você tem feito há algum tempo já, né, Ruth? Você já participou de vários programas, de vários projetos de nível nacional, levando as referências gastronômicas do Tocantins, a sua experiência, a sua vivência, né, a sua história, compartilhando a sua história. Fico muito feliz por você ter topado participar do podcast Ruaiai, podcast que é 100% tocantinense e que tem esse desejo de trocar e estimular e valorizar a nossa cultura. Ruth, que você possa continuar contribuindo de forma grandiosa assim, com o nosso estado. Muito obrigada pela sua participação. E vou deixar esse momento agora para você se despedir dos nossos ouvintes. Eu que agradeço, né? Porque se não fosse as pessoas que iam lá no meu restaurante, o pessoal de Palmas, que ia apreciar
essa culinária tão inovadora e inusitada que foi eu ter levado raízes para dentro de Palmas. E se não tivesse tido toda essa aprovação, eu acho que todo esse trabalho da chefe Ruth não teria um reconhecimento se não houvesse um acolhimento e as pessoas que pudessem ir falar, Ruth, o Tocantins é isso e tu está no caminho certo. Então, que outros possam vir também e sentir que essa gastronomia é nossa e nós é que temos que valorizar e sair por aí disseminando esses sabores e saberes que o Tocantins tem, tão gostosos e tão peculiar, como as pessoas sempre falam isso. Muito obrigada. Ruth, a gente consegue te acompanhar nas redes sociais? Se nossos ouvintes quiserem aí acompanhar o seu trabalho, onde que a gente te acha? Tem o @chefe Ruth, né? Chefe Ruth Almeida, e tem o @Raízes Gastronômicas PO. Muito obrigada. A gente vai deixar as arrobas aí da Ruth nas referências do nosso podcast. Ruth, boa noite, fica com Deus e obrigada por colaborar com a gente. Muito obrigada. A gente vai deixar as arrobas aí da Ruth nas referências do nosso podcast. Ruth, boa noite, fica com Deus e obrigada por colaborar com a gente. Então tá aí, essa foi a nossa entrevista com a chefe Ruth Almeida, muito interessante, né? Eu mesmo aprendi muita coisa. Agora a gente vai para mais uma aula, agora é com a estudante Érica Patrícia. Vamos lá? E além de uma conversa super interessante sobre a nossa culinária e as nossas referências, as nossas influências, a Érica deu uma aula sobre ancestralidade e sobre a importância de resgatar e valorizar a cultura negra. O papo agora é com a Érica Patrícia Dias Laranjeira. Ela é estudante de nutrição na Universidade Federal do Tocantins e militante do Enegrecer. Érica, um prazer te receber aqui. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. É um privilégio muito grande, né? Falar um pouco sobre o que eu estudo, o que eu pesquiso ultimamente. Érica, queria começar perguntando justamente isso que você já abordou na sua abertura. O que você estuda? O que te motivou a estudar? A gente te chamou aqui porque você estuda, né, sobre essas influências da culinária africana na culinária tocantinense. Eu queria saber qual é o tema do seu TCC, o que você aborda nele. E principalmente antes disso, quem é você, né? Quem é você? E como você chegou nisso, né? Como você se descobriu nessa pesquisa, entendeu que era isso que você queria fazer e qual a importância de trazer isso para as pessoas, né? Porque a gente sabe que quando a gente estuda na universidade pública, quando a gente conclui um curso também, a gente tem uma perspectiva de entregar algo para as pessoas, né? A gente pesquisa algo porque a gente tem algo que nos motiva a isso. Então, né? Como já falaram, eu sou a Érica, sou estudante de nutrição. Né, no primeiro plano, era um curso que era a minha segunda opção, né, sempre quis ser médica veterinária, mas não deu certo, né, por vários fatores, não tinha um curso em Palmas, então resolvi fazer nutrição, né, passei, só que nunca pensei que iria estudar esse tema, né, com o passar do tempo, quando chegou no período de fazer TCC1, né, que no meu curso é dividido em TCC1 e TCC2. Eu procurei logo a professora Regiane Pinheiro, né, professora doutora Regiane Pinheiro, que é antropóloga e trabalha com os povos originários, né, principalmente povos indígenas e cultura africana também, mas principalmente povos indígenas. E conversando com ela, a gente chegou em várias reuniões, né? A gente chegou a fazer umas 3 reuniões até chegar num tema. E a gente achou importante abordar, né, o tema da alimentação, principalmente a influência da cultura africana. Primeiro porque é
é um tema que não é muito falado, não tem muito trabalho científico, né, aqui no Tocantins. E também porque, para mim, né, é importante essa conexão com o meu povo, né, com toda essa parte que eu milito, né, das pessoas negras. Então, acho muito importante essa minha conexão com a alimentação, né, fazendo o que eu gosto, juntamente com a cultura africana, né, a cultura dos meus ancestrais. E o tema do meu TCC, né, estava aqui esquecendo, é identidade e alimentação, elementos da comida africana na mesa tocantinense. Esse é o tema do meu TCC, né, que eu fiz primeiro o pré-projeto e agora esse semestre que vai chegar aí em breve vou fazer o restante apresentar. E nesse tempo de pesquisa já que você teve, o que você conseguiu identificar em relação a elementos, né, da cultura africana que estão na culinária tocantinense? Inicialmente, no começo, né, de todo o trabalho, a gente teve que estudar a história do Tocantins, né? Como é que aconteceu, né, a história do Tocantins, né? Tivemos que estudar o povo, a identidade desse povo, né? Como se originou tudo isso, para poder chegar até os elementos da culinária africana, né, na mesa aqui do Tocantinense, né? Então, com esse começo da pesquisa, né, que foi bem importante a gente abordar no começo do trabalho, né, que o Tocantins, né, se originou de uma parte esquecida do Goiás, né, que era uma parte bem sertaneja. Então, o Tocantins, além da culinária, que também tem muitas partes africanas, também tem parte sertaneja e também muita influência da cultura indígena, né? Então, isso foi o que a gente trouxe no trabalho, basicamente, né? Que o Tocantins tem essas 3 expressões, né, na alimentação: sertaneja, indígena e africana. E, tipo, as comidas, né, que são bem comuns, né, que os escravos trouxeram, como a gente sabe, o Tocantins tem muitos quilombos, né, então os escravos trouxeram na cidade que era chamada de Arraias, né, na época ainda existe, só que também na época não tinha natividade, era toda uma região chamada Arraias, e lá os escravos eles faziam comidas de forma totalmente diferente, né? Como eles não tinham acesso a carne mesmo, maciça, por exemplo, do boi, né? Eles faziam comida com os ossos, né? Então, chambari é uma comida que é de origem africana, né? Comidas de caldo no geral, né? São todas de origem africana, principalmente comidas que vão carne com osso e mandioca, batata e muitos legumes. É como se os legumes fossem suplementação à alimentação na época. Tem alguma referência nesse sentido? Tem referência nesse sentido, né? No livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, ele fala muito, né, sobre a alimentação africana. Inclusive, ele fala que, na época, os escravos se alimentavam melhor do que as pessoas os brancos, né, que eram donos dos escravos. Por quê? Eles comiam comida de caldo, que era extremamente mais forte, deixava eles fortes para trabalhar, né, nos cafezais, na roça, nos canaviais. E também pela grande influência, né, da culinária deles de usar muitos legumes, coisas que os portugueses não comiam, né? Então, assim, comida de caldo, comida de osso, né, feijoada,
também, que é feita, né, com as partes despejadas do porco, também é de origem africana, né? Os escravos já faziam essa alimentação desde muito tempo, então eram introduzidos muitos legumes, né? E essas partes rejeitadas pelos donos da casa grande, né, dos animais, tudo era aproveitado. Então, os escravos eram muito mais fortes do que qualquer outra pessoa na época e muito mais saudáveis. Nenhum deles tinham doenças. Quais são as principais... Você citou algumas comidas aí. Você pode citar novamente assim, quais são as principais comidas mesmo que ainda hoje são tradições aqui no Tocantins? Aqui no Tocantins a gente tem um pirão, né, que é uma mistura de culinária africana com culinária indígena, porque traz a farinha de mandioca, que claramente, né, é da cultura indígena, né, e o caldo, que é da cultura africana, né. É o chambari, que é um prato típico do Tocantins. É uma comida de origem africana também, né? Os escravos faziam bastante. E feijoada, que fazemos aqui no Tocantins, obviamente, no Brasil inteiro é feita, que também é um prato de origem africana, assim. E todas as quibe também, né? Que é muito conhecida aqui no Tocantins, né? Feito com mandioca ou com outros legumes e carne, né? Carne de sol ou carne moída, que é a forma mais, como é que se diz? Que as pessoas inventaram agora, né? Antigamente, que eles pegavam a carne mesmo, batiam e colocavam mandioca, maxixe e todos esses legumes para complementar a alimentação. Também com carnes desprezadas, né, carne de segunda, que as pessoas não comiam, né, os donos da casa grande não comiam essas partes da vaca também. Esses são os alimentos que os povos africanos faziam bem na época. E que a gente come hoje em dia aqui no Tocantins, né? Você acredita que essas referências, né, da cultura africana na nossa culinária pode estar ameaçada? Assim, né? Como você identifica hoje a propagação dessa cultura, né? E essa identificação mesmo. Ou até mesmo, só emendar essa pergunta, o embranquecimento assim, de algumas culturas que são originárias da cultura africana e que acabaram sendo embranquecidas com o tempo. E hoje a gente não valoriza. Olha, pelo que eu já li, né, em vários livros, e enfim, no livro Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire fala muito, muito sobre a alimentação e fala muito, né, sobre a cultura, tanto indígena quanto africana, né? E no livro ele fala que a comida tem relação com raça, modernidade e identidade desse povo. Então, com a chegada de comidas mais modernas, como por exemplo, né, a cultura indígena, é comum comer o beiju, né? O beiju deles é totalmente diferente do nosso que a gente come. Não sei se vocês já tiveram o prazer de provar, né? Que eu achei muito bom. Mas hoje em dia, né, as pessoas mudaram toda a forma, né? Toda essa glamorização de um alimento raiz, né? Como se diz, de uma forma totalmente diferenciada. Coisas que também acontecem com uma comida de origem africana, né? Por exemplo, o chambari, aqui no Tocantins é chamado de chambari, mas se você for em outros lugares, essa comida vai ser uma comida extremamente cara e vai ser chamada de ossobuco, né? Que é a forma que eles apresentam esse prato, né? Então, assim, é meio que um apagamento da identidade de um povo que trouxe esse tipo de alimentação, né, para o nosso país, né? Até porque o Brasil, né, tem uma cultura extremamente miscigenada, né? Então, assim, a nossa alimentação é muito rica,
principalmente vindo dos povos indígenas e africanos, né? E tudo isso pode influenciar, né? Vários, o apagamento histórico da raça em si, né? Não só na alimentação, mas em toda a cultura em si é totalmente apagada. Hoje em dia não tanto, até porque, né, as pessoas estão se identificando, né? Estão mostrando mais, enfim. A gente vê um movimento, assim, que resgata um pouco, né? E de resgate da autoestima mesmo do povo negro. Eu percebo, né? Um espaço hoje de identidade mesmo, que foi conquistado, está sendo conquistado ainda, né? Ao longo do tempo. É um processo. É um processo muito... por exemplo, eu fiz transição capilar em 2015. Acho que em 2015 eu me livrei da química. 2015, 2014, por aí. Na época que eu me livrei, não era tão glamourizado, por exemplo, né? Os cabelos cacheados, né? Não tinham nem produtos, tipo assim, 2015 que tava bem, hoje em dia já tem tudo mesmo. Então a indústria entendeu que as pessoas negras estão se reconhecendo, se valorizando e tendo a sua identidade de volta, né? Porque a nossa identidade foi totalmente roubada. Então a indústria, o capitalismo entendeu e começou a deixar tudo mais caro também, né? Então, assim, tem tudo isso também voltado ao capitalismo. Enfim, mas o povo negro, ele tem se levantado, né? Tem mostrado mais a sua identidade, tem estudado mais fatos históricos. Isso também é muito importante, né? Tanto para a nossa alimentação, que também está sendo muito... nem está sendo muito, né? Está sendo totalmente roubada, principalmente com o preço dos alimentos. E quem está sofrendo mais é o povo preto, pobre e periférico, né? Então, assim, é muito, muito triste a situação que a gente está vendo no Brasil hoje, né? É uma situação que me deixa extremamente... Eu não sei nem falar, toda vez eu choro, eu não consigo. De tão triste que é. Eu acho que são dados, né, quando a gente vê a situação que o país enfrenta hoje em relação à insegurança alimentar. A gente sabe que a maior parte das pessoas afetadas são as mulheres negras, que acabam sendo grandes mantenedoras do lar, né? E eu acho que a gente conversou com a Ruth ontem, conversou com a Ellen Flávia, e ela fala muito também da questão matriarcal, né, das comunidades quilombolas, que muitas vezes são as mulheres que carregam, né, toda essa carga, enfim, de construção também dessa... Tudo, tipo assim, desde cuidar do filho, a cuidar do alimento, a cuidar de um ferido, a cuidar de quem fugia da senzala, enfim, tudo isso eram as mulheres negras que faziam, né? Então, assim, a gente sempre carregou esse peso, né, nas costas, basicamente, e por isso, né, que mulheres negras são taxadas de mulheres fortes, né? Só que não é bem assim, a gente faz, as mulheres negras da época, e hoje em dia a gente só faz isso porque é o jeito, é modo de sobrevivência mesmo. Existe uma romantização, né, às vezes. E, Érica, eu acho que muito bacana, assim, esse nosso bate-papo, né, porque você trouxe pontos muito importantes da nossa história, né, das nossas referências, principalmente do ponto de vista que você pesquisou da cultura africana. E, por exemplo, essa questão da comida com osso, ser de referência africana, né? Eu não sabia, então acho assim que é muito importante a gente ter esses diálogos, né? E essa troca, porque é uma forma também de propagar
a cultura negra, né? E resgatar também a ancestralidade e o lugar de quem sempre teve lugar, né? Com certeza. Eu também acho, nossa, extremamente importante, né, a gente tocar no assunto. E no nosso Tocantins, né, que é um estado extremamente rico, né, um estado que tem a cultura negra muito forte, mas também muito apagada, né, porque nós temos vários quilombos, né, só que a história do nosso povo é muito apagada, as pessoas não sabem que existe esse tanto de quilombos aqui no nosso estado, né, as pessoas não procuram estudar sobre, e então nosso povo aqui no estado é muito apagado, infelizmente, né, então acho de extrema importância a gente tocar no assunto, tanto da alimentação, né, que tem tudo a ver com tudo que a gente vive no nosso dia a dia, né, com tudo que a gente come, até os temperos, né, tipo assim, o uso de pimenta, né, que é um prato, os pratos mais apimentados também são de origem africana, né, tem algumas outras origens de alguns outros países, mas aqui no estado também é de origem africana, então, assim, é muito importante fazer esse resgate, né? Esse resgate da nossa ancestralidade, até porque nosso estado tem isso muito marcado, desde o começo. Nossas principais tradições são tradições negras, né? E muita gente não sabe. Né? Assim. Afro-indígena e a gente não sabe. Sim, total. Nosso estado, ele é muito rico mesmo. E ele tem todos os traços, né, indígenas e quilombolas. Então, assim, principalmente quando a gente vê as pessoas, né, na rua, principalmente tocantinenses raiz, assim, que a gente vê, muita gente tem essa mistura. Eu sou mistura, minha mãe é indígena e meu pai é negro. Então, eu sou bem essa mistura. Érica, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rumaiai. Minhas considerações finais, tá bom. Fico muito feliz, né, de falar um pouco sobre cultura negra, né, cultura africana, que eu fiz todo um resgate da minha ancestralidade, que eu acho extremamente importante, não só para mim, mas para toda a cultura negra, né, que todo mundo tenha, todos os negros tenham essa oportunidade, né, de se reconhecer negro na sociedade, de buscar estudar, né, de buscar a sua cultura, né, a nossa cultura que a gente perdeu com o passar dos anos, principalmente com a escravidão. É muito importante a gente saber coisas sobre o nosso povo, né. Para mim, esse estudo para mim é uma coisa assim surreal, foi um presente da minha orientadora, né? Então, eu acho que uma das pessoas mais importantes da minha vida é a minha orientadora. Então, foi um presente que veio, né? Eu não tinha ideia do que escrever e ela lançou isso e eu fiquei extremamente feliz, né, com o tema e com o resultado que a pesquisa já tem, né? Eu estava relendo hoje, porque fazia um tempo que eu não lia, e eu fiquei assim, cara, essa pesquisa vai ficar assim foda, extremamente, desculpa a palavra, mas vai ficar muito boa. E é isso, eu só tenho a agradecer, né, a única rede social que eu uso muito é o Twitter, só que lá nada que se aproveite. A minha rede social que eu falo mais sobre militância, falo sobre comida, né, e tal, é o meu Instagram, que é @Erica Laranjeira, com 2 A's no final, Érica com C. E basicamente é isso. Falo muito sobre militância lá, sobre política, né, sobre aspectos da vida, enfim. Estamos aí lutando fora Bolsonaro, né, que está acabando com o nosso país, que está destruindo o nosso povo, que está deixando as pessoas morrendo de fome, morrendo de Covid, coisa que a gente não quer, né? Então... Augusto Santos.
Essa foi a nossa conversa com Érica Patrícia Laranjeira. Foi muito bom esse episódio, assim. Acho que foi uma troca bem bacana, né, Felipe? Assim, eu descobri várias coisas. Essa do Xambari, pra mim foi uma surpresa. Agora eu vou espalhar pra essa história onde eu for. É isso aí, é para espalhar o conhecimento que a gente adquiriu aqui no Huayai Podcast. O podcast nasceu para isso mesmo, pra gente valorizar a nossa cultura, descobrir coisas aí que a gente não sabia e passar a valorizar o que é para ser valorizado. E a gente entende hoje que a nossa cozinha, a nossa culinária é africana. E indígena, né? Eu acho assim que depois desse episódio a gente pode afirmar que o Xambari é nosso, que a nossa culinária é afro-indígena, que o tocantinense ama piqui, não tem como dizer que não. E... nossa, me deu até uma fome agora. Bom, gente, e é isso. Vou me despedindo por aqui. Tô muito feliz de estar de volta. É isso, é um prazer estar de volta. É um prazer voltar com os episódios do Huayai Podcast. Estamos na nossa 2ª temporada. E o Huayai Podcast foi contemplado pelo edital estadual da Lei Aldir Blanc, que foi elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a ADETUC, aqui no Tocantins. Um grande abraço a todos e a gente volta na próxima semana com um novo episódio sobre um novo tema. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, @HuayaiPodcast, tanto no Twitter como no Instagram. Acompanhe a gente no YouTube também. Siga a gente no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido. Um beijo. É isso, um beijo, um beijo, um beijo. Não deixe de interagir com a gente lá nas redes sociais. Não deixe de mandar esse podcast para um amigo. Ajude esse conteúdo a ser propagado e também, né, contribua com o conteúdo local. A gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho. Vou até dizer que horas são na 3ª jornada do dia, são 9h30 da noite. Não vou dizer de que dia, mas a gente faz isso aqui com muito carinho, com muito amor. E conto com vocês, viu? Um beijo, até o próximo episódio. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ruim, ai, ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?